O fim de WandaVision deixou muitas perguntas no ar, apesar de responder muitas delas. Pra mim, a pergunta que mais fica é: será que, como nos quadrinhos, a Wanda também vai ser uma vilã para essa fase 4 da Marvel? E principalmente, o que o fim de WandaVision nos explicou, tanto sobre o Darkhold quanto sobre essa possível vilã, a Feiticeira Escarlate? Fala, mestres, eu sou o Danilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre Wanda, sobre a Feiticeira Escarlate e sobre como o final da série pode ter indicado que ela vai ser a próxima vilã do universo da Marvel. Antes, a Feiticeira Escarlate era só uma aprimorada dentro desse universo e agora a gente sabe que ela é um dos seres mais poderosos de todo o MCU e como que o Darkhold, como que tudo que a Agatha explicou ali nesse final de WandaVision sobre a Feiticeira Escarlate pode impactar no futuro da Marvel. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes da gente explicar como que a Feiticeira Escarlate é uma vilã lá nos quadrinhos, eu quero pedir para você já se inscrever e deixar o seu like no vídeo. Isso é muito importante para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo e também para que a gente consiga crescer e aparecer para mais gente. Canais pequenos é muito difícil que o YouTube nos mostre para outras pessoas. A sua curtida, o seu comentário e a sua inscrição ajudam muito nisso. Então, já comenta aí embaixo para ajudar também o que você achou do final de WandaVision e vamos conversar mais sobre essa Feiticeira Escarlate vilã. Para começar a falar sobre esse futuro da Marvel e sobre a Feiticeira Escarlate, vale lembrar algo que a gente falou nos últimos vídeos. Quando a Agatha chama a Wanda de Feiticeira Escarlate na série, ela se refere a ela como uma Feiticeira Escarlate. Mas essa referência é apenas nas legendas e na dublagem. Quando a Agatha fala no inglês, quando você escuta ela falando no inglês original, ela não fala uma Feiticeira Escarlate, ela fala a Feiticeira Escarlate. Pode parecer uma diferença muito sutil, mas não é, porque explica exatamente o que essa Wanda pode ser para esse futuro. Quando ela diz que a Wanda é uma Feiticeira Escarlate, ela está se referindo a uma entidade. Todos poderiam ser uma Feiticeira Escarlate, várias pessoas no mundo poderiam ser uma Feiticeira Escarlate. Quando ela diz a Feiticeira Escarlate, se refere exclusivamente a Wanda. A gente já vai chegar lá sobre o porquê isso é tão importante e sobre como isso pode explicar o futuro da Marvel, mas antes eu queria lembrar mais da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos. Aqui no canal a gente já falou muito sobre a saga Vingadores da Costa Oeste, a busca pelo Visão. Mas a gente sempre focou muito no lado do Visão, né, sobre ele ter sido desmontado, voltar como Visão Branco e tudo mais. Mas a Feiticeira Escarlate também é muito importante dentro dessa saga e principalmente o que acontece nessa saga para ela impacta todo o futuro da Marvel. É nessa saga que ela descobre que os seus filhos eram na realidade fragmentos da alma do demônio Mephisto e faz com que eles sejam apagados da realidade. E isso causa um impacto absurdo para a Feiticeira Escarlate e para Wanda, marcando ela para sempre. O que acontece aqui é tão impactante que a Agatha Harkness é obrigada a apagar esse pedaço da memória da feiticeira. Na verdade ela não apaga, mas ela bloqueia dentro da cabeça dela para ela não ter acesso e poder continuar vivendo a sua vida normalmente. Pra gente entender melhor essa questão dos filhos da Wanda e como ela pode ser uma vilã, a gente tem que entender mais sobre Vingadores: A Queda, um dos quadrinhos mais importantes dos Vingadores lá no início dos anos 2000. Aqui, os impactos da Wanda ter perdido seus filhos começam a chegar de uma forma muito mais forte. Eu vou falar sobre Vingadores: A Queda aqui, vou dar alguns spoilers, então se você não gosta, eu vou deixar anotado aqui na tela aonde que acabam os spoilers de Vingadores: A Queda. Mas são spoilers simples também e são importantes pra gente entender esse futuro da Marvel. Bom, Vingadores: A Queda é uma história escrita lá em 2004 pelo Brian Michael Bendis, aonde ele traz à tona toda a dor, todo o desespero da Feiticeira Escarlate por ter perdido os filhos dela. Os Vingadores começam a ter um dia absolutamente caótico, onde tudo começa a dar errado, alguns começam até a morrer, e vários ataques que eles não entendem começam a acontecer na base dos Vingadores. Inclusive, o próprio Visão é morto numa cena sensacional pela Mulher Hulk, que está totalmente descontrolada. Sem entender quem está coordenando esses ataques, os Vingadores ficam ali meio perdidos, sem saber absolutamente nada do que está acontecendo. E é exatamente nessa hora que o Doutor Estranho aparece para começar a explicar para eles basicamente tudo o que acontece. O Doutor Estranho fala para os Vingadores de tudo que a Wanda passou e de todo o sofrimento e desespero que ela
sofreu durante toda a vida. Ela perdeu absolutamente tudo durante a vida dela e teve uma vida muito difícil, muito parecida com o universo cinematográfico. E o Doutor Estranho diz que a única coisa que havia a feito realmente feliz, que eram os filhos, também havia sido retirado delas de uma forma tão triste e tão cruel. Então, basicamente, o Doutor Estranho faz com os Vingadores o que WandaVision fez com a gente ao retratar toda a vida da Wanda e todo o desespero que ela tá passando. Em Vingadores da Costa Oeste, ela não sabia muito bem o que tinha feito seus filhos nascerem, mas ela acreditava que era a magia dela e a alteração de realidade dela. Na série ela também acredita nisso, e eu acho que até foi simplesmente a criação, eu não acho que vai ter nada por trás. Mas é muito importante entender a dor de uma mãe que teve que abrir mão dos seus próprios filhos, como ela fez na série. O Doutor Estranho explica que a Wanda criou uma realidade onde os seus filhos existem e onde ela está convivendo feliz com eles. Mas, meio que sem querer, meio que inconscientemente, ela está destruindo os Vingadores. Porque sim, os Vingadores poderiam ser um perigo para ela, para esse mundo que ela criou, porque eles obviamente achariam isso errado. Então ela tá meio que destruindo os Vingadores sem querer. E ela acaba conseguindo porque o nome do quadrinho não é por um acaso, sim, é a queda, é meio que o fim dos Vingadores, pelo menos naquele momento. Ela consegue tudo que o inconsciente dela quer. Eles encontram a Feiticeira Escarlate, começa uma batalha e o Doutor Estranho consegue deixá-la inconsciente e o Magneto acaba levando ela embora. Nessa época o Magneto ainda era o pai da Feiticeira Escarlate. E aqui a gente tem algo muito importante que é o que vai impactar para tudo que aconteceu lá em Dinastia M. Mas sim, ela é a responsável pela queda dos Vingadores nesse quadrinho. E é claro que a gente percebe lá pela cena pós-créditos de WandaVision que os filhos dela ainda vão impactar a vida dela e ela pode estar até buscando alguma forma de trazê-los de volta. A gente pode ter, no universo cinematográfico da Marvel, algo meio ao contrário do que foi Vingadores da Costa Oeste. Em Vingadores da Costa Oeste, o Mephisto utiliza os filhos da Wanda, utiliza os poderes da Wanda para dar à luz a duas crianças que tinham fragmentos da alma dele para que ele pudesse voltar. Aqui pode ser o contrário, ela criou esses filhos, mas de alguma forma o Darkhold, o livro dos condenados, pode mostrar a ela uma forma de trazê-los de volta, que vai trazer muito mais coisa junto com os filhos dela. Para a gente continuar entendendo esse caminho, a gente tem que também entender mais sobre o Darkhold. Você já deve ter visto muita coisa sobre ele na internet, mas o que a gente vai falar aqui é muito importante. Bom, o Darkhold é uma criação do demônio Chthon, que na verdade é conhecido como um dos deuses antigos que viviam bilhões de anos atrás na Terra. O que acontece é que houve uma divisão entre esses antigos deuses e cada um deles ficaria responsável por um pedaço do universo, vamos dizer assim. E a Terra ficou na responsabilidade da deusa Gaia. Mas o Chthon não queria sair simplesmente e deixar tudo para trás. Então ele escreve todos os seus conhecimentos, tudo que ele sabia em pergaminhos e deixa na Terra, inclusive com orientações sobre como trazer monstros à realidade, invocar monstros e demônios, inclusive o próprio Chthon. Esses pergaminhos se transformam no Darkhold, se transformam no livro dos condenados, quando é condensado lá na frente. Acontece que nos quadrinhos o Chthon e a Feiticeira Escarlate têm tudo a ver. Por quê? O Chthon passa todos os próximos anos tentando voltar à Terra. Por milhões de anos ele tenta voltar à dimensão da Terra, mesmo que ele fosse proibido pelo acordo com os deuses antigos. Mas, um certo dia, enquanto o Chthon tenta voltar para a Terra, acontece uma coisa. 2 gêmeos estão nascendo no mesmo momento em que o Chthon está sendo preso novamente na sua dimensão. O que ele faz? Ele lança em um desses gêmeos um pedaço, um pouco do seu poder, para que essa gêmea, para que essa criança pudesse levar esse poder, pudesse crescer e que um dia ele pudesse possuí-la e assim voltar à Terra quando ela alcançasse o máximo do seu poder. Se você adivinhar quem é essa gêmea que estava nascendo, eu te dou R$10. Sim, claro, era a Feiticeira Escarlate, era a Wanda Maximoff. Ou seja, o poder da Wanda nos quadrinhos vem diretamente do Chthon, que colocou o poder da magia do caos dentro da menina, que cresce e vira a Feiticeira Escarlate. Então vamos recapitular o que aconteceu aqui em WandaVision. No seu desespero, no auge do seu luto, a Feiticeira Escarlate acaba criando uma realidade usando o máximo, perto do máximo dos seus poderes, para trazer tudo que ela precisava e ter a vida perfeita ao lado do Visão. Logo depois, Agatha Harkness, a bruxa milenar, descobre e percebe essa magia e vem até ela para descobrir o que está acontecendo. E a Agatha tem exatamente o Darkhold, o livro onde faz ela conhecer tudo o que aconteceu. Lá no final, a Agatha diz que o Darkhold tem um capítulo inteiramente dedicado à Feiticeira Escarlate.
E quando a gente olha a imagem do Darkhold, a imagem das páginas da Feiticeira Escarlate, a gente vê que ela tem alguns tentáculos no lugar da cabeça, no lugar dos cabelos, que seriam exatamente muito parecidos com como o Kiton é representado nos quadrinhos. Então, me parece que é uma mistura da Feiticeira Escarlate da pessoa com o Kiton. E faria todo sentido que exatamente a feiticeira tivesse nascido como nos quadrinhos, que os poderes dela tivessem sido plantados por alguém, no caso o Kiton, dentro da personagem que cresceu. E agora ele precisava que ela ativasse o máximo do seu poder, que ela se transformasse realmente na Feiticeira Escarlate para ele poder voltar. Afinal, é exatamente isso que a Agatha diz. E aí aqui nesse ponto a gente volta lá no começo, quando eu disse sobre a diferença entre uma Feiticeira Escarlate e a Feiticeira Escarlate. Unindo as duas palavras, quando a Agatha diz que ela é uma Feiticeira Escarlate, depois a Agatha fala que ela liberou algo que ela não sabia o que era, a gente pode vir a crer, como a gente creu e como a gente conversou sobre isso nos Botecos Nerds e em vídeos passados, que a Feiticeira Escarlate seria meio que uma entidade, como se fosse a Fênix Negra nos quadrinhos, né? E a gente até comentou em comentários e tudo mais que isso seria uma burrice, porque se a Marvel faz isso, ela perde a chance de ter a Fênix Negra nos cinemas depois. E se o capítulo sobre a Feiticeira Escarlate, na verdade, se referisse à parte do poder do Kiton na Terra? E se esse capítulo inteiro se referisse a como o Kiton trouxe os poderes dele em uma pessoa para que essa pessoa crescesse e quando ela atingisse o máximo dos seus poderes, ela abrisse caminho para que ele voltasse para a Terra? É exatamente isso que eu acredito. E pela Agatha conhecer e saber o livro, ela sabe muito bem que a partir do momento que a Wanda se assumiu como a Feiticeira Escarlate e se tornou o máximo do seu poder, ela pode ter sim trazido de alguma forma ou aberto o caminho para o Kiton voltar e para o Kiton estar novamente dentro da nossa realidade, o que possivelmente traria muitos problemas no multiverso e que levaria a gente até Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Claro que tudo é teoria, como a gente adora teorizar, vocês sabem que eu gosto muito disso, eu gosto sempre de pegar os quadrinhos e pensar algo que pudesse acontecer, apesar de saber que a Marvel não segue os quadrinhos totalmente, mas me parece um caminho bem plausível, até porque a Marvel precisa de um vilão como o Kiton para fazer o universo, para fazer o Multiverso da Loucura. E ainda tem mais, cara. O Darkhold é um livro que invoca não só demônios, mas invoca todos os tipos de monstros, inclusive vampiros. O que seria uma conexão perfeita entre trazer o Blade, né? Afinal, não existe vampiros na Marvel, não faria sentido existir se a gente nunca viu isso. Então, sim, a Feiticeira Escarlate pode até trazer nesses estudos que ela está fazendo sobre o Darkhold e nessa tentativa de trazer os filhos dela de volta, trazer até demônios, até vampiros para nossa realidade, dando assim um futuro para o filme do Blade que vem por aí. Cara, o Darkhold tem muita coisa que pode acontecer através dele. Na verdade, a Marvel pode usar tanto o Darkhold quanto o Kiton para criar tudo que ela quiser para o futuro. E usando a Feiticeira Escarlate, que é uma personagem que já fez muita cagada nos quadrinhos, que já fez muita bobagem nos quadrinhos e aqui me parece que vai continuar fazendo pelo fim e pela cena pós-créditos, seria inteligente da parte da Marvel utilizar isso. Eu acredito bastante que vai ser esse o caminho que a Marvel vai seguir e que a gente vai ter o Kiton no futuro da Marvel aí bem conectado com a Feiticeira Escarlate através do Darkhold e através do poder que os dois compartilham. Como ela vai usar esses poderes? Eu não faço ideia. Como ela vai usar o livro, eu também não faço ideia. Tudo é teoria, mas eu quero ouvir a sua teoria. O que você acha sobre tudo isso que eu falei? E principalmente, você concorda e você gostaria de ver esse futuro no universo da Marvel que eu falei? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre a conexão da Feiticeira Escarlate com o Darkhold e como que isso vai ser explorado pela Marvel no futuro. Então é isso, galera, mais um vídeo falando sobre WandaVision, provavelmente o último, acho que já deu, né? A gente já falou muito sobre WandaVision nos últimos tempos. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram que eu comente, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer de fazer mais um vídeo sobre isso, beleza? Agora vamos nos preparar para Soldado Invernal, né? Para Falcão e Soldado Invernal, pra gente ver como que vai ser essa série que eu tô esperando bastante. Eu gosto muito dos personagens, inclusive na semana que vem, na semana de estreia, vai ter guia de quadrinho dos dois, vai ter um guia completo sobre o Barão Zemo pra gente entender muito bem quem ele é nos quadrinhos e o que ele pode fazer. Então a gente já vai começar nessa preparação pra Soldado Invernal e Falcão, que eu acho, como eu disse, espero muito da série e acho que eu vou gostar bastante. Aqui do lado estão passando outros vídeos pra você continuar assistindo o nosso conteúdo, inclusive um guia do Doutor Estranho e da Feiticeira Escarlate, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo.